Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo filhos tão longe do Pai, por soldados que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Mais muitos de nós, tocarei em muitas gerações. Mais muitos de nós, tocarei em muitas gerações. Eu vejo o povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo luz, luz, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolados que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Mais uma vez, muitas gerações. Pai do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite da nossa live Paixão por Almas. O som tá ok aí, pessoal? Coloca aí um sinalzinho, só pra gente saber se a conexão tá boa, se todo mundo tá escutando direitinho tudo. Para mim é um prazer ter vocês aqui, está conosco também nessa noite o pastor dos Santos, né? Lá do Sudeste Asiático, e nós com certeza vamos ser muito abençoados nessa noite. Maravilha, Deus, ele fez coisas grandes, segunda, terça, né? Eu fiquei impactada pela live também de ontem. Isso move o nosso coração, né? Enche o nosso coração de alegria e de certeza que o Senhor ele tem trabalhado em nosso favor. E durante esse dia, o Senhor falava muito ao meu coração em relação a pequenas atitudes que a gente pode tomar e que pode abrir novas oportunidades. E o Senhor pedia que eu iniciasse essa live falando sobre isso. Você que tem um projeto de Deus no seu coração. Eu costumo dizer que o inimigo ele não coloca coisas boas. O inimigo nunca vai colocar um projeto no teu coração para ganhar almas. E às vezes a gente fica assim, ah, meu Deus, veio algo no meu coração. Será que é de Deus? Com certeza é. Então o que Deus espera é que a gente possa executar a sua vontade e o seu querer, né? Da mesma maneira como esse projeto veio ao meu coração dessa semana, quantas pessoas têm sido abençoadas e de verdade a minha fé tem sido ainda mais fortalecida no Senhor, por cada história, por cada testemunho. O desejo do meu coração é que a gente possa sacudir o Brasil,
né? Nós temos vivido um tempo de muita crise, mas o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Eu quero louvar a Deus também pela vida da irmã Carol, lá de Camaquã, essa missionária mirim aí abençoada, tem um trabalho muito lindo com crianças. Deus te abençoe, minha querida. Ela foi o canal de Deus para estar indicando alguns dessas pessoas também que estão conosco, ministrando a palavra durante esses dias. Muito obrigada aos irmãos que entraram aqui, ao pastor Ivete, cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Ainda dá tempo de você compartilhar esse vídeo, né? Eu creio que Deus vai usar muito o pastor Jonas nessa noite para falar o nosso coração e encher a nossa vida ainda mais de fogo por esse ardor missionário. Deus tem coisas muito grandes e você pode continuar sendo usado por Deus, enviando isso para alguém. Todo dia a gente está tendo um desafio e eu quero dizer a você, faça aquilo que está sendo pedido. Muitas pessoas podem ser abençoadas através da sua vida e no final dessa live nós teremos um novo desafio também. Então fica conosco até o final. Até sexta-feira Deus tem muita coisa a derramar aos nossos corações. Eu queria começar a live dessa noite falando sobre um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Veio essa palavra ao meu coração. Queridos, nada daquilo que é feito apenas por um desejo, né? Isso tem sido regado debaixo de muita oração e até as palavras que eu tenho dado a abertura para cada pessoa que vai ministrar. Deus, ele me direciona um texto e hoje, em especial, foi essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Verso de número 22 diz assim, em diante. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Esse texto, assim, é impactante. Paulo vivia um grau de dependência com o Senhor, que ele disse que a vida dele já não tinha mais valor se não fosse para cumprir aquilo que o Senhor tinha chamado ele. E é interessante porque o capítulo de número 21, a Bíblia vai dizer que ele chega em um determinado local e Filipe está ali eufórico com tanta coisa que Deus está fazendo. E Paulo diz, agora eu decido ir para Jerusalém. Jerusalém ia ser um campo muito difícil para Paulo. Ele sabia que ele ia enfrentar muitas coisas. E ele disse que ele estava não apenas pronto como para ir, como também para morrer pela causa do Senhor. E é interessante que nesse lugar, quando ele chega nesse lugar, a Bíblia diz que chega um profeta por nome de Ágabo e ele vai olhar a cinta de Paulo e ele diz assim, olha, o varão por quem possui essa cinta, ele será não apenas ligado em Jerusalém, mas preso. E é interessante porque naquele momento a Bíblia vai dizer que as pessoas começam a chorar e a se entristecer e a segurar Paulo e dizer, não vai, porque vai passar por coisas difíceis e você pode até morrer. E Paulo diz uma palavra muito séria, ele diz assim, o que vocês estão fazendo mal com meu coração? Eu estou não apenas pronto para ser preso, como para morrer por amor ao nome de Jesus. E é muito lindo, capítulo 21, verso de número 14, ele diz, e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Eu quero te dizer que aquele que tentar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor do Senhor vai encontrar a vida. E eu quero ministrar essa palavra nessa noite ao seu coração. Queridos, às vezes aquilo que parece bom não é o melhor de Deus. E o Senhor está falando hoje, da mesma maneira como aquelas pessoas tentaram poupar Paulo do sofrimento. Às vezes o sofrimento em nossas vidas é necessário. Oh, meu Deus, quisera o Senhor que morrêssemos ainda como mártires pela causa do Evangelho. Então você pode ser um instrumento de Deus para ir em algumas Jerusaléns. E não tema aquilo que há de acontecer. Como Paulo diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim o ministério, a carreira que recebi do Senhor Jesus. Vamos
orar. Aleluia, Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado dos nossos corações, Pai. Obrigada por cada vida que aqui entrou, Pai, nesta live. Senhor, eu sei que o Senhor escolheu para estar aqui. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa usar o teu filho de maneira especial para falar também aos nossos corações. Eu oro pela sua vida, pelo seu país, pelo ministério, Pai, que foi entregue em suas mãos. Que o Senhor fortaleça, fortifique ele na graça cada dia. Pedimos ao Senhor, Pai, abre o nosso coração para não apenas, Senhor, sermos ligados por tantos sofrimentos, mas se necessário for até morrer, meu Deus, mas levarmos, meu Senhor, a nossa cruz até o fim, até trocarmos por uma bela coroa que só pode vir das tuas mãos. Te agradecemos porque não merecemos. Como diz a tua palavra, sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa terra. Nós oramos pelas famílias, meu Deus, nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que haja um tempo de avivamento sobre o Brasil, que almas sejam salvas. Eu quero profetizar, Senhor, e você que está aí nessa live, você vai me ajudar nisso. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que bares sejam fechados, que pontos de prostituição e de drogas sejam fechados e que pregadores se levantem na última hora. Em nome de Jesus, que o nosso Brasil não seja mais conhecido como um país de corrupção, de malícia, mas como um lugar de segurança, de paz, onde o nome do Senhor está sendo glorificado. Que se levante nos quatro cantos do Brasil e fora dele, homens e mulheres que queimem pela presença de Deus, que sejam incendiados pela sua glória. O Senhor quer encontrar o teu coração nessa noite, apresentar a sua vida diante da presença. Abençoa a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de chamar o pastor Jonathan, eu quero dizer a você, aquilo que vier ao teu coração, querido, faça. Né? Durante muito tempo eu resisti muito a estar gravando algumas lives, fazendo algumas coisas, mas o Senhor falava ao meu coração. Às vezes a gente olha e diz assim, ah, meu Deus, mas eu vou fazer isso, e a gente tem tantos receios, tantas desculpas para dar ao Senhor, e pessoas perdem de ser abençoadas por isso. Então, o mínimo que seja, aquilo que Deus colocar no teu coração, seja uma palavra, seja uma ligação para alguém, faça, porque com certeza o nome do Senhor será glorificado. Amém? Fica conosco aí até o final. Vou estar convidando agora o pastor também, e ele vai falar aos nossos corações através de Jesus. Em nome de Jesus. Aguardando a conexão dele aqui. Alô, a paz do Senhor. Senhor Jesus, pastor. Amém. Prazer, querido, te receber aqui, te conhecer virtualmente, né? Mas tem feito coisas por esses dias, se movido dessa maneira, e a gente tem pregado, como diz a palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo, né? Usando a oportunidade que o Senhor está nos outorgando, e eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, quero te agradecer já de antemão por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui, né? Nós temos aí até 8h30. Eu quero deixar o Senhor bem à vontade para compartilhar, para incendiar esse povo aí, né, por essa chama missionária. Eu queria que o Senhor falasse um pouco sobre o Senhor, como começou tudo isso, onde que o Senhor está, né? Há uma curiosidade nas pessoas que estão na live de saber onde é isso, como é que faz para ir para esse lugar, e assim, fica à vontade. Se necessário for, a gente reinicia a live, mas deixa o Senhor te usar nessa noite. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando nessa live. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a missionária Rayane pelo convite de participar desse trabalho muito interessante. E assim, é uma grande oportunidade que Deus tem nos dado nesse tempo, porque para falarmos sobre de missões, durante esse tempo eu tenho percebido que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de ter assim uma conscientização de missões, talvez como nunca, porque através das redes sociais, então muita gente está tendo a oportunidade de ouvir sobre missões, e eu quero parabenizar, né, a Rayane, né, a missionária Rayane, por esse trabalho.
Eu também quero saudar, antes de me apresentar, eu quero saudar a todos os amigos e irmãos aí de Camaquã. Eu já tive a oportunidade né, eu tenho muitos amigos aí, a igreja amada, os irmãos aí de Camaquã, da Assembleia de Deus de Camaquã, a quem eu tive mais, né, contato nas duas vezes. Os irmãos da comunidade de Jacareci, eles assim, têm um carinho muito especial com a gente, sempre está comunicando. Então, assim, a todos eu quero deixar o meu abraço, até a própria Carol, que foi a responsável né, por mandar né, nos fazer essa ponte, né, em primeiro lugar. Então, assim, eu já tive a oportunidade de estar em Camaquã. Meus queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Jonatas dos Santos. Eu sou, eu sou da Assembleia de Deus de Entre Rios, no interior da Bahia, não tão longe aí de Camaquã, né? Então, assim, sou de lá e foi ali na cidade de Entre Rios que eu cresci, que eu nasci, que eu cresci. Foi ali que Deus foi me forjando para me trazer a um projeto específico, né, que Ele determinou para a minha vida. Então, eu, eu também eu sou graduado em letras pela Universidade Estadual da Bahia. Antes de vir ao campo, o Senhor, né, me deu essa oportunidade, de ser graduado em letras, português e inglês na época. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de ser missionário aqui no Sudeste Asiático, né? Então, assim, eu não vou citar especificamente o país. Depois, quem quiser pode... A Carol sabe, pode me perguntar, ou depois especificamente comigo pode me perguntar. Mas eu vou falar em linhas gerais. Então, eu estou no Sudeste Asiático, ou seja, no continente asiático. Eu estou aqui desde 2013, né? Então, assim, antes de falar de coisas específicas, eu estou aqui desde 2013 e o trabalho principal meu aqui nessa região é trabalhar com o Ministério de Tradução da Bíblia. Então, assim, Deus tem me dado a oportunidade de ser um líder de equipe de locais, né? De uma das línguas da região. Deus tem me dado a oportunidade de trabalharmos com tradução da Bíblia. Nós já traduzimos o livro de... Nós já fizemos 24 histórias bíblicas orais para apresentar o Evangelho de forma cronológica para esta língua. Nós já produzimos, junto com, né, os nativos, 12 canções locais, 12 canções espirituais, e produzimos também, aí fizemos a dublagem do filme Jesus para essa língua. Então, só um detalhe que eu vou deixar sobre esta região, o país onde eu vivo, aqui na Ásia, né, no Sudeste Asiático, ele como todo o continente asiático, ele apresenta alguns desafios, né? E um dos desafios, o desafio é o seguinte: aqui nessa região nós temos o maior número de povos menos alcançados pelo Evangelho. Quando nós falamos de povos menos alcançados pelo Evangelho, ou seja, são menos alcançados por quê? Seja por questões porque são difíceis de ser alcançados por causa de pressão das outras religiões ou sociais, ou porque realmente devido a isso ser ignorado pela igreja local. Então imagine você ter, por exemplo, uma população como a cidade de São Paulo, todo o estado de São Paulo, onde você não encontra nenhum crente. Imagine, você está em todo o estado de São Paulo, aqui é a situação daqui, de onde eu vivo, assim, muitos povos, cuja população, quando eu falo assim, é população de milhões, às vezes não tem nenhum crente. Então, não tem nenhum crente. Então, assim, essa é a realidade, isso é um desafio. Aqui tem o maior número de povos não alcançados do mundo. Aqui também tem o maior número de línguas sem nada traduzida da Bíblia. Para se ter uma ideia, no país onde eu me encontro,
nós temos 700 línguas. Então, são 700 etnias em um mesmo país. Existe a língua nacional, né? Existe a língua nacional, porque para facilitar a comunicação entre eles, mas cada etnia, cada povo específico tem a sua língua. Então, observe, tem línguas, tem cerca de 300 línguas, sem nada traduzido da Bíblia. Né? E eu trabalho para uma dessas línguas, o Senhor me chamou para uma dessas línguas. Outra coisa também relacionada a essa região onde eu vivo, é que aqui, por exemplo, a maior parte da população, cerca de 80%, 90% quase, da população são muçulmanos. Eles são muçulmanos. Então, assim, por aí você já imaginam o tamanho do desafio que nós temos pela frente. Né? É muito diferente a gente trabalhar num contexto, num caso, onde já tenha o cristianismo, porque quando a gente vai trabalhar também no contexto de cristianismo, já tem certas informações, certas coisas que vão facilitar muito o nosso trabalho. Eu trabalho com o povo aqui, na verdade, o povo que eu trabalho especificamente aqui é um povo já de maioria cristã. Então, assim, é um povo de maioria cristã. O evangelho entrou há 40 anos, faz 40 anos, 49 anos, na verdade, que o evangelho entrou entre esse povo que eu estou trabalhando de forma específica, mas aqui nós temos alguma, mesmo sendo um povo de maioria cristã, no caso assim, de maioria cristã, quando eu falo cristão, eu estou falando católicos e evangélicos, nesse sentido aqui. Aí, quando eu falo da comunidade específica que eu trabalho, eu estou falando eu também, nós temos outro desafio, é a questão de que muitos desses que professam o cristianismo evangélico, agora eu vou especificar o evangélico, os protestantes, que se denominam protestantes, muitos deles também não conhecem a Jesus. É porque aqui nesse país, a pessoa, ela tem que ter uma religião, ela é obrigada a ter. No caso assim, então o cristianismo é uma das religiões oficiais também. Embora o cristianismo ele seja a porcentagem menor, cerca de 10% da população, juntando católico e evangélico, no país todo, mas então aqui a pessoa tem que ter uma religião. Então, assim, muitas pessoas elas são evangélicas, elas são cristãs, os que se denominam crentes, eles são por nascimento natural, ou seja, nasceram de famílias cristãs, porque a etnia, no caso específico da minha, abraçou. Antes, no caso assim, eles são, na verdade, animistas, adoradores de árvores, espíritos dos ancestrais. Então, assim, a base deles são essa. Então, assim, muitos deles, assim, na comunidade que eu trabalho, ainda praticam, entendeu? Assim, a adoração ao espírito de mortos, né? Então, assim, essa é a realidade. Então, assim, abraçaram o cristianismo há 40 anos, mas muitos deles não conhecem ao Senhor Jesus de forma pessoal. Então, o que acontece, meus queridos irmãos, então, por eles serem por eles não conhecerem a Jesus, então eles praticam essas coisas ainda. Então, assim, o desafio, então, vejam bem, então, além do desafio da maioria ser muçulmana, nós ainda temos o desafio entre aqueles que professam o cristianismo, entre aqueles que são evangélicos, mas que não experimentaram ainda o novo nascimento. Eles são evangélicos por nascimento natural, porque na concepção do povo daqui é assim, você já nasce com uma religião. Ou então você já nasce, então assim, você já nasce cristão. Você nasceu, você é cristão, então não é porque você conheceu a Jesus. Então, por isso aí os irmãos já têm um pouco da ideia. Então, assim, além do desafio muçulmano, que é maior, nós também temos o desafio entre o próprio povo que se denomina cristão também, que não conhece a Jesus, e que muitas vezes eles também se tornam pedra de tropeço para que os muçulmanos também se convertam e conheçam a Jesus. Porque, como muitos deles não conhecem a Jesus, e eles são taxados, claro, eles têm o rótulo de cristão, então muitos deles terminam trazendo até, pelo estilo de vida
claro, que não conhece a Jesus pessoalmente, então, mas o muçulmano, quando ele vê o pacote todo, é cristão. Então, tudo de negativo, tudo de ruim que ele pensa, ele vê nesse tipo de estilo de vida daquele que se denomina cristão, mas que não conhece a Jesus pessoalmente. Então, isso se torna uma pedra de tropeço. Então, Deus também tem me trazido, então, através do trabalho da tradução da Bíblia, então, é um trabalho que nós vamos ajudar a igreja local, os crentes local, porque tem crentes verdadeiros, eu não vou dizer generalizar, tem os crentes verdadeiros, tem aqueles, mas assim, o nosso objetivo é que a igreja, que a comunidade específica com que eu trabalho, eles experimentem uma transformação de vida e que eles conheçam a Jesus pessoalmente, que eles conheçam a Deus pessoalmente, através da palavra de Deus traduzida no seu próprio idioma. Aí a gente pergunta, né? Mas por que, se existe a língua nacional, tem a Bíblia na língua nacional, né? A língua, mas na língua específica ainda não. Tem agora o livro de Lucas que nós fizemos. Então, a pergunta é, mas por que traduzir a palavra de Deus para a língua específica dele, se ele já tem a língua nacional? A questão, meus queridos irmãos, é que a Bíblia, traduzida na língua específica, na língua do coração, ela tem um impacto muito maior que a língua nacional, ela não tem. E é interessante porque assim, nós servimos a um Deus, então assim, para nós continuarmos, né, essa questão, eu apresentar um pouco do que eu faço, também vou contar um pouco como foi que eu cheguei até aqui, eu vou deixar um pouco no final, mas só para falar sobre isso, conectar com a questão da tradução da Bíblia, por que traduzir a Bíblia na língua local, eu quero primeiro deixar aqui um versículo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 17, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, eu quero focar justamente nisso aí. Deus, em Cristo, reconciliou o mundo. É para isso, para poder falar especificamente por que traduzir a palavra de Deus na língua do povo. Porque assim, se a gente for ver por que Deus nos criou, né? A gente primeiro precisa entender isso. Deus nos criou para quê? Lá em Gênesis a gente vai ver, Deus nos criou para que nós, e nos fez diferentes de outras criaturas. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o livre-arbítrio para quê? Deus nos deu a inteligência para crer. Para quê? Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio para que nós pudéssemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Então isso está conectado. Por que traduzir a Bíblia na língua específica do povo? Porque fala de relacionamento, fala de intimidade, através da língua pessoal. Então, meus queridos irmãos, então, assim, qual é o propósito de Deus ter nos criado? Porque nós estamos aqui no mundo. Porque Ele nos fez diferente dos animais. Ele nos fez diferente justamente por isso, para nós termos uma relação com Ele. Só que a gente vê na história de Gênesis o quê? Essa relação, ela foi quebrada. Quando? A partir de que momento? Quando o homem ele decidiu usar erroneamente o seu livre-arbítrio. Para quê? Para querer viver para si mesmo e a buscar em si mesmo. Porque foi esse o engano que Satanás colocou para o homem ali no Jardim do Éden, quando diz: olhe, você coma daquela árvore ali, né, daquele fruto daquela árvore ali, porque você vai ser igual a Deus. Né? Você vai ser
como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, qual é a mentira de Satanás ali? Né? Satanás colocou no coração do primeiro casal o desejo de querer saber por si mesmo, ter o conhecimento por si mesmo, ou seja, se desligar de Deus e o homem ser autossuficiente. Só que nós não fomos criados para sermos autossuficientes, nós fomos criados para termos uma relação íntima com Deus e tudo depender de Deus, o conhecimento de Deus, tudo a partir de Deus, em Deus e com Deus. Então, quando o homem ele quis andar com seus próprios caminhos, isso fez com que a relação de amizade entre Deus e o ser humano fosse desfeita. Então, assim, o problema já começa aí. Então, aí a gente vê na história da Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia toda, eu não vou entrar por menores, a gente vai ver como Deus, ao longo do tempo, ele procura se relacionar com o homem. Né? E uma das maneiras de Deus se relacionar com o homem, a forma específica de Deus se revelar ao homem é através de quê? Através da sua palavra. Ele nos revelou a sua palavra. E através da sua palavra, o que é que acontece? É através da sua palavra que nós o conhecemos como Ele quer que nós conhecemos e façamos a sua vontade. Então, através da sua palavra, nós somos reconciliados com Ele. Né? E nós vemos assim, através de Cristo. Cristo que é a palavra viva de Deus. Então, meus queridos, quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala das Escrituras, a gente está falando da revelação de Deus. Um Deus que quer se revelar para o homem e se reconciliar com Ele. Então, assim, Deus tem uma missão. A missão é o quê? Reconciliar o homem consigo mesmo, porque o homem foi criado para Deus. O homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Então, Jesus veio buscar e salvar o homem que se havia perdido. Então, o que acontece? Através de Jesus, o homem é reconciliado com Deus. Nós voltamos para Deus. Aí é especificamente, por que traduzir a palavra de Deus? Porque, como eu já disse, a palavra de Deus é o quê? A fonte da revelação de Deus. É ali que nós conhecemos a Jesus, o nosso Cristo, que através de Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. Nós voltamos ao projeto original de Deus. Então, quando a palavra de Deus é traduzida na língua do povo, isso fala de quê? Um Deus pessoal, que quer falar a língua específica, a língua, Deus quer se tornar acessível. Então, assim, através da língua se abre muitas portas. A língua é uma abertura, a Bíblia... Então, eu falo isso porque quando eu cheguei aqui, meus queridos irmãos, logo para aprender a língua, primeiro, né, aprender a língua nacional, na época, né, porque é a língua que eu, né, utilizo para comunicar com todos, o que acontece? Então, eu lembro que, para eles, eu aprendi a língua nacional, mas quando eu uso expressões na língua particular deles, na língua específica do povo deles, eles abrem um sorriso muito grande. Se eu falar a língua nacional, tudo bem, tá ótimo. Mas quando eu falo na língua, porque é a língua que fala o coração deles, é a língua da identidade deles. Então, e outra coisa, né, aproveitando já, falando, né, que, por exemplo... primeiro, porque traduzir a palavra de Deus? Porque nós falamos de um Deus pessoal que se relaciona. E o relacionamento ele se dá por meio da linguagem, né? De tornar acessível aquela linguagem. Então, eu lembro que, por exemplo, antes de começar, né, antes de ter o coronavírus, eu lembro que quando... Eu fui na casa de um senhor no vilarejo que eu trabalho, e o filme Jesus, que está dublado na língua deles, já está disponível em um aplicativo, no celular. E eu peguei o celular e mostrei para ele uma cena do filme Jesus, né, na língua dele. A história de Zaqueu, né? Aí o que acontece? Ele assistiu, aí eu depois perguntei para ele, ao Senhor, qual é a sensação de, pela primeira vez, assistir o filme Jesus
na sua própria língua, ele diz, ele deu um sorriso. Como eles são de poucas palavras, eles não gostam de comentar muito, de falar muito. Então eles apenas abriram um sorriso e disse assim, é muito melhor para compreender. Foi isso que ele falou. Então, assim, a tradução da Bíblia na língua local, ela favorece um entendimento mais profundo. Então, essa é a diferença. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, no caso, a gente não tem muito essa ideia, porque a gente vive num país, no caso assim, a gente tem mais assim, a língua portuguesa, então a gente não tem muito contato, embora no Brasil existam várias línguas também, lá, principalmente lá na parte, no Amazonas, né, assim, as tribos indígenas, mas isso não é tão conhecido do povo brasileiro. Então, aqui não. Aqui, cada nacional daqui, ele é multilingüe. Ele tem a língua nacional e a sua língua particular, a língua do seu povo. Então, assim, a gente, às vezes, não tem essa dimensão, assim, para entender exatamente isso, o que quer dizer isso. Então, assim, quando um falante nativo, ele ouve a língua, por exemplo, quando ele ouve a Bíblia na língua nacional, é como se ele estivesse em um rio e tivesse até as cinturas. Mas quando ele ouve a palavra de Deus na língua nacional, aí é como se ele estivesse nadando na língua. Então, assim, então isso atrai o coração, isso atrai. Então, a gente espera que, através desse programa de tradução, nós planejamos, no próximo ano, iniciarmos a tradução de todo o Novo Testamento. Então, nós, só repetindo, nós temos 24 histórias bíblicas orais, contando da criação até a volta de Jesus, histórias para serem ouvidas, formatos de histórias mesmo contadas, 24 histórias em áudio. Depois, temos o livro de Lucas e o filme Jesus. Então nós esperamos, e esse já é o meu pedido de oração, para que vocês orem nesse sentido. O meu desejo é que vocês orem para que, quando esse pessoal lê, por exemplo, esse material, ouvir, né, eles possam conhecer a Deus e serem impactados, conhecerem a Deus, entender que que Jesus é maior que religião. Que conhecer a Jesus não é simplesmente ir para a igreja, não é simplesmente estar ali cumprindo um ritual, mas que ser cristão é relacionamento vivo e que impacta as nossas vidas. Então, é isso que eu peço, essa é a minha oração. Orem para que Deus, então, o povo com o qual eu trabalho, embora, principalmente a nova geração, a geração dos mais jovens, então tem muito casos de drogas, bebidas e prostituição na comunidade que eu trabalho. Então, orem. Principalmente, existe uma grande indiferença espiritual. Muitos deles, assim, são muito indiferentes. Muitos deles vão até para a igreja, mas... então, assim, existe assim, vão até para a igreja, mas muitos deles, assim, é uma coisa muito comum, questão de jogos de azar entre eles. E muitos deles vão até para a igreja, mas não conhecem nada do Senhor Jesus. Eles só costumam ir para a igreja, mas não muitos deles. E outros que não vão para a igreja de jeito nenhum. Claro que ir para a igreja não garante, né? Então, esse é meu pedido de oração. Orem para que eles, através da palavra traduzida na língua deles, eles possam ser impactados, conhecer a Deus verdadeiramente. Né? E isso, irmãos, é tão interessante. E os crentes, né? Aqueles que já são crentes mesmo, que têm... que eles também possam ser despertados e edificados e fortalecidos ainda mais e possa compartilhar o evangelho para outros, porque muitos deles não têm essa noção, no caso assim, de compartilhar o evangelho para outras pessoas. Muitos deles têm essa mentalidade, cada um na sua religião, a minha religião é a minha religião. Ou então, assim, não entendem que a salvação é somente por meio de Jesus. Somente existe um caminho. Então, o diferencial nosso de outras religiões é o seguinte, é o quê? Nós somos exclusivistas, sim. Nós somos exclusivistas. Exclusivista em que sentido? Porque não existe vários caminhos. Existe só um caminho. E o caminho é Jesus. O caminho para o relacionamento com o Pai
Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe essa eu estou no caminho A, eu estou no caminho B, eu estou no caminho C. Não existe isso, só existe Jesus. Nesse ponto, é por isso que a perseguição às vezes vem contra... Por quê? Porque nós somos exclusivos, sim. Porque realmente o caminho é só Jesus. Exclusivistas por quê? Porque a exclusividade da salvação, a exclusividade de conhecer a Deus está em Jesus. Jesus é o maior tesouro. Então, quando nós temos... Então, assim, Jesus é a chave para a reconciliação do homem com Deus, com o Pai. Então, meus queridos, estão ouvindo? Então, é por isso que nós pregamos o Evangelho. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque nós temos essa consciência. E é isso que falta de muitos cristãos, como eu contei, da comunidade, de muitos do país que eu vivo. Então, assim, essa consciência de que Jesus é o único tesouro, Jesus é a única chave. Não existe várias chaves. Então, a consciência de saber que Jesus é essa chave para abrir a porta para Deus, o Pai, essa consciência me faz pregar o Evangelho, porque só existe uma chave. E eu preciso mostrar essa chave, eu preciso compartilhar essa única chave com outras pessoas que não têm essa chave. Jesus é a chave do nosso relacionamento com Deus, com o Pai. Jesus é a chave da adoração. Então não importa. Então muitos querem adorar a Deus assim, assado, mas não. Jesus é a chave da adoração. Tudo se resume em Jesus. É por essa razão, a gente sabendo dessa exclusividade, a gente quer compartilhar. Então isso tem faltado também no povo. Então é por isso que assim, nos vilarejos que perto da onde eu vivo, existe muitos, e até entre eles mesmos, existem muçulmanos, né, que vivem ali. Mas eles não têm essa coisa de compartilhar o Evangelho. Muitos deles não têm. Então, assim, não sabendo que a maior população é muçulmana, ou seja, não conhece Jesus. Então, veja bem, um país onde 90% não conhece a Jesus, né, não conhece a Jesus pessoalmente. Nós somos minoria aqui. Nós somos minoria, entendeu? Assim, para compartilhar, é difícil de uma certa forma compartilhar, porque a igreja daqui, ela não... Aqui tem igrejas, tem, é legal ter igreja, tem, legalizada, oficializada, o governo permite, mas assim, compartilhar o Evangelho entre outros esses grupos é mais difícil, porque pode ter problema, porque não é legal. De forma, no sentido, aí já vai ter problema se for compartilhar. Então, esse é o desafio que nós enfrentamos também. Mas quando nós temos esse tesouro, esse tesouro, quando a gente compreende que Jesus é a única chave, a gente não teme pela nossa própria vida, né? E a gente vai querer compartilhar. A gente não ama a nossa própria vida porque essa chave, Jesus, reconciliar com Deus é tudo para nós. Então a gente quer que os outros também tenham. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção sobre, voltando ao povo que eu trabalho, é isso. O meu objetivo é o quê? É que, olha, veja bem, eu estou num país de maioria muçulmana. Então, é que eles experimentem um avivamento, essa comunidade que eu trabalho, e eles experimentando esse avivamento proporcionado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é que proporciona o verdadeiro avivamento. Através disso, queridos, é que eles vão também alcançar esses grupos maiores, como eu falei, grupos de povos aqui que nunca ouviram falar de Jesus. Assim, grupos de povos daqui perto da gente, aqui, perto de nós, aqui, entendeu? Que são, como eu estou falando, populações inteiras, etnias inteiras de 4 milhões, 10 milhões, entendeu? De mais de 10 mil pessoas. Então, etnias inteiras que não tem um crente. Então, o meu objetivo é o quê? Então, Deus tem me chamado aqui, neste lugar, para eu ajudar a igreja local, em primeiro lugar, com a questão da tradução da Bíblia, ajudar a igreja local, os crentes locais e aqueles que são denominados cristãos, mas não conhecem a Jesus, alcançar esses, porque nesses aí eu posso ter mais liberdade para alcançar. Por quê? Porque não existe um controle, digamos assim, de perseguição. Se eu trabalho com esse povo de etnia cristã, então não existe assim, não existe proibição. Tem proibição para eu trabalhar se eu for pregar para os de etnia de maioria muçulmana. Então o que é que eu faço? Então qual é o objetivo? Vamos alcançar, no meu caso específico, através de alcançando esses,
alcançando os crentes, ajudando os crentes a amadurecerem através do discipulado, como eu falei, que é um grande... através do discipulado, através da... Então, assim, no que eles se despertarem e a conversão daqueles que se dizem cristãos. Então, assim, se houver um despertamento espiritual entre eles, eles podem se tornar aqueles que vão levar o evangelho, se eles forem inflamados com esse fervor de saber Jesus é a chave, Jesus é o tudo, Jesus é a preciosidade, Jesus é o único caminho para Deus. Quando eles forem tomados por essa consciência, eles vão alcançar esses povos vizinhos deles com o evangelho. Então, é isso que eu peço a oração, orar por esse despertamento espiritual entre o povo que eu trabalho. E falando também, assim, queridos, é que nós temos, assim, nós criamos, esse tempo eu não posso ir para o vilarejo, né? Eu estou aqui na cidade, eu moro na cidade, trabalho no vilarejo que fica a 7 horas de onde eu moro. Aí, só que nós criamos na língua local, nós criamos um website, nós criamos uma página de Facebook na língua local. Para quê? Para que eles tenham acesso, ou então assim, o pessoal do povo que eu trabalho, eles podem estar onde quer que eles estejam, eles vão ter acesso ao livro de Lucas, vão ter acesso às histórias, vão ter acesso. Então, assim, o trabalho não para. Então, essa é a primeira parte do trabalho que eu estou destacando. Nós temos a previsão de fazermos o lançamento desse material, o filme Jesus, o livro de Lucas, no mês de setembro. Esse é o nosso propósito, dentro dos protocolos, né? Porque não pode fazer muitas reuniões, porque aqui, embora não tenha muitos casos, assim como no Brasil, questão de coronavírus, aqui o número é reduzido, mas eles têm seguido os protocolos mesmo para evitar a proliferação do vírus. Então, o que acontece? Então, eu não posso, por enquanto, ir para o vilarejo, então não podemos fazer. As igrejas, no caso, lá tem funcionado dentro nessa coisa do distanciamento social, máscara e tudo. Então, assim, a gente pretende fazer o lançamento do filme Jesus e o livro de Lucas no mês de setembro, agora, mas talvez só algumas lideranças. No princípio, a gente ia fazer um grande evento, né, com toda a comunidade ali, mas por causa da questão do coronavírus, a gente só vai ter que restringir a atividade só para algumas lideranças que vão fazer presente as lideranças da igreja local para que eles possam participar dessa cerimônia de dedicação do Evangelho de Lucas e filme Jesus, que é o mês de setembro. Então, é outro pedido de oração. Orem pelos preparativos. Então, o primeiro foi o quê? O primeiro pedido de oração foi pedir a Deus por um grande despertamento espiritual entre o povo que eu trabalho. Vamos dizer assim, o povo B. Depois, quem quiser, particularmente, me pergunta. O povo B que eu trabalho. Então, orar por um despertamento espiritual, ou seja, para que os crentes locais, eles cresçam cada vez mais no Senhor, sejam edificados, e aqueles outros, isso até foi um pedido de um pastor local, ele disse, orem para que aqueles que ainda, entre o meu povo, foi essas palavras dele, aqueles do meu povo que não conhecem a Jesus ainda, para que eles se convertam a Jesus. Então assim, então eu conheço, porque, assim, por exemplo, aqui, entre o povo que eu trabalho, todo ano, no mês de junho, eles fazem um ritual de feitiçaria, e esse ritual é assim, eles fazem um ritual de adoração aos ancestrais e no vilarejo, né? Tipo assim, todo mundo. Eu moro o distrito é um distrito com 14 povoados. Então, o povo que eu trabalho, eles estão concentrados em 5 povoados desse distrito. O que acontece? Todo ano, no mês de junho, acontece um ritual, que esse ano até aconteceu também, que eles dizem que é para purificar os povoados. Purificar os povoados e afastar os espíritos maus, segundo eles, e no caso, lutar, vencer doenças, no caso agora com o coronavírus que teve, né? Então eles fizeram um ritual. Então nesse ritual, eles fazem um ritual para os espíritos dos ancestrais, ou seja, né, a adoração aos espíritos demoníacos mesmo. Então o que acontece? Eles fazem oferendas. Então nisso aí, queridos, então, assim, veja bem a situação. Então, nesse dia, ninguém pode sair de casa. Por exemplo, se eu estivesse lá, é porque eu não estava lá, eu já estava aqui na cidade. Eu não podia sair de casa durante 3 dias.
ninguém pode sair. Ninguém pode sair de casa, ninguém pode, seja crente ou não crente, tem que ficar em casa, porque se não se sair, eles não saem porque eles estão com medo. Mas se sair, pode pagar, pode sofrer alguma penalidades, pode sofrer. Então, ninguém, porque senão vai atrapalhar o ritual deles, segundo eles. Então, existe uma lei na comunidade assim. Quando em todo mês, não é mês de, não, geralmente é mês de março. Geralmente é mês de março. Em junho tem outro ritual. Mas esse ritual de fechar os 3 dias, geralmente é mês de março. E eles fazem esse ritual, fecha, então ninguém entra, ninguém sai dos povoados, ninguém entra, ninguém sai de casa durante 3 dias. Então isso é ainda que perdura na comunidade que eu falei de maioria cristã. Então esse é o Mas, desafio que nós enfrentamos. Então, pastor, o pessoal estava perguntando aqui, quais são, assim, os desafios em relação ao senhor, disse que tem 7 anos, né? sete Aí, anos. trabalhando. E como é a questão do culto, eu até abri. Carol botou aqui que era para você cantar um trecho de alguma coisa aí. Eu acho que é na sua língua. Mas eu queria que se você soubesse algum versículo decorado nessa língua, só para a gente conhecer um pouco da cultura, né? Eu queria saber um pouco da Ah, cultura dele e algum testemunho que o senhor viveu aí particular, de vida particular. ok, eu tenho um testemunho, por exemplo, na verdade eu tenho vários testemunhos. Por exemplo, antes de eu trabalhar, eu vou contar primeiro o testemunho logo quando eu cheguei aqui, em 2013, antes de trabalhar com tradução da Bíblia, antes de trabalhar com esse povo específico, eu vou contar um testemunho, é, um testemunho assim, da primeira vez que eu compartilhei para uma pessoa, eu morava em outra ilha, e Deus me deu a oportunidade. Eu estava cheio de medo na época, eu ainda estava no aprendizado da língua, mas já podia me comunicar o básico. Perto da minha casa existia um jovem que tomava conta de uma loja. Eu vou chamar ele de Mário. Muitos aí em Camaquã sabem dessa história. A Carol, inclusive, sabe. Então, o Mário, eu vou contar a história do Mário. O Mário é um jovem, ele é muçulmano, ainda continua sendo até o momento, e esse também eu peço a oração. E ele vive na primeira ilha que eu morei. Na primeira ilha que eu morei. Uma certa vez, então, a gente cheio de medo, né? Eu cheio de medo porque, né? Por exemplo, meu Deus, pregar para. Então, assim, eu estava cheio de medo, eu confesso. Né? Porque você está num país de maioria muçulmano, saber que não pode estar compartilhando assim, não pode compartilhar como a gente compartilha no Brasil. Então, aí foi um dia de dezembro, que como eu estava aprendendo a língua, eu estava com o meu livro de estudo da língua, então eu me aproximei dele, eu sempre ia lá, né? Às vezes assim, tirar algumas coisas, duvidar da língua, eu ia lá na loja dele, na lojinha que era perto da casa. Então aí começou a nossa amizade. Então, através dessa amizade, através do estudo da língua, né? Porque eu ainda estava no processo do curso, então ele me fazia muitas perguntas, ele sabia que eu era estrangeiro, então na mentalidade deles, qualquer estrangeiro ocidental é cristão. Pode ser o Sim. pior, a pessoa que mata, que rouba, o que for, para eles é estrangeiro, ocidental, é cristão. Então, o que aconteceu, queridos? Eles, quando ele me perguntava muita coisa, curiosidade, né? Porque sabia que eu era cristão. Então, muitas ideias erradas acerca de cristão, ele começou a tirar dúvidas por mim. Porque ele tinha uma visão negativa de cristão. Ah, o cristão é isso, o cristão é aquele. Ele achava que todo mundo era cristão. Não sei, não, nem todo mundo é cristão. Cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Cristão é aquele. Então eu comecei a explicar para ele que muitos, embora dos Ocidente, falassem que era cristão, mas eles não conheciam a Jesus, não seguiam a Jesus. Ok, esse foi o primeiro. À medida que o tempo foi passando, aí uma vez ele me perguntou, pronto, o ponto da história é o seguinte, foi quando já estava próximo do Natal. E ele me perguntou sobre o Natal. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, esse negócio das pessoas às vezes querer fazer contrariar o Natal, que for, eu quero dizer, é uma grande oportunidade para a gente, não importa a data, não importa o que os outros falam, o que importa é a gente que conhece a Jesus, trazer o sentido verdadeiro, uma oportunidade de evangelizar. Então, querido, tem gente aí que está pedindo um versículo na língua deles, daqui a pouco eu vejo. Então, aí o que aconteceu? O, o,
como é que diz? Então, aí ele me perguntou sobre o Natal. Aí eu expliquei o que era o verdadeiro sinal. Eu expliquei sobre a vinda de Jesus ao mundo e o objetivo de Jesus ao mundo. Pronto. Aí para ele assim descortinou, a mente dele se abriu. Depois disso, aí a nossa amizade foi começando, aí ele começou a ficar mais interessado em saber mais de Jesus, né? Aí o que acontece? Aí eu convidei ele para assistir o filme Jesus comigo. Foi interessante. Eu convidei ele para minha casa, a amizade foi fortalecendo, eu contei o objetivo do Natal, o verdadeiro sentido, claro, né? Falei, Natal não é isso aí não, o pessoal diz, Natal. Fui falando o que não era o Natal e falei o que era o Natal, verdadeiro. E falei que, claro, não é que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, eu deixei isso claro também para ele. Eu falei, a gente só aproveita essa data para lembrar de um acontecimento importante, de um acontecimento sublime, que é a vinda dele, que ele veio buscar e salvar o perdido. Então, uma vez ele assistiu Jesus. Então, ele nunca tinha ouvido a história de que Jesus, porque na religião deles, eles não acreditam que Jesus morreu. Eles sabem, eles até citam Jesus no livro deles, mas ele nunca ouviu essa história, a questão da morte de Jesus e da ressurreição. Nunca. Então, ele viu o filme de Jesus. E antes também eu já tinha contado as histórias as histórias de sacrifício, a história de Abraão, que foi sacrificando Isaac. Então, eu fui fazendo essa conexão, mostrando Jesus como Cordeiro de Deus, que veio, o Cordeiro que Deus preparou para o mundo, porque ele conhece esse conceito, porque eles fazem esse ritual, vai ser até agora, semana que vem, vai ter de novo, todo ano eles fazem esse ritual de sacrificar um cordeiro, mas eles fazem e não sabem o sentido daquilo. Porque eles honram Abraão. Eles honram. Então eles não sabem, eles fazem só imitando Abraão, mas eles não sabem. Então eu aproveitei isso aí e contei para eles a verdadeira história, o que é que estava por trás do sacrifício de Abraão. Então, queridos, olha, parece que a reiniciar a live, eu continuo, a gente reinicia e a gente continua, pode ser? Para poder não cortar. Então o ponto é o seguinte, para a gente reiniciar. O ponto da história é o seguinte: eu contei a história do sacrifício de Abraão para o Mário. Então é daí que vai começar. E, através disso, levei ele para assistir o filme Jesus. A continuação dessa história continua quando nós reiniciarmos. Vou reiniciar aqui, pessoal.